E aí, gente, vamos entrar na questão agora do que é a crítica hoje do vídeo, e acho que a gente vai ter que fazer outras lives também, tá? A respeito de uma live não vai dar para falar sobre tudo, infelizmente, né? A crítica do vídeo é o novo evangelho que está sendo escrito ou não foi escrito ainda, mas está sendo anunciado por Anguera. Um novo evangelho, modificando totalmente o que foi escrito na revelação pública, tá? Prestem atenção numa coisa. Tem um dos mistérios do terço é a perda de Jesus no templo, né? É um dos mistérios. Uhum. Ele não só está querendo modificar a Bíblia Sagrada, como ele quer modificar o próprio terço, que ele diz que ele não reza mais essa parte, e ele modificou para o reencontro. Por que ele diz isso? Segundo ele, presta atenção na história, tá, São gente? duas partes que ele modificou, né? Esse e tem um outro também. A outra eu não sei, Robson. Eu não lembro, eu frisei nesse daí. Mas aí o que acontece? Segundo o que foi revelado para ele lá em Anguera, que está aparecendo lá revelou para ele em Anguera, foi tudo uma pegadinha do malandro, né? O que acontece, gente? É um teatrinho. Nossa Senhora já sabia. O Cris travou? Travou. Se foi uma pegadinha, então Opa. seu Lucas enganou todo mundo? E foi ele que escreveu que foi uma perda. Voltou aqui ou não? Escreveu que Jesus perdeu lá, né? Voltou. Desculpa, gente, caiu aqui, mas já voltou, então. Parou no pegadinha do malandro? Então, segundo ele, foi um teatro. Nossa Senhora, que já sabia de tudo, né? Sabia mais do que Cristo, tá? E aí os evangélicos, sim, vão meter o pau na gente, enquanto tiver os aparicionistas colocando Nossa Senhora acima de Deus, tá? Sempre vai meter o pau na gente, tá? Já sabia, segundo ele, que Jesus Cristo tinha que ficar lá no templo para ensinar os doutores da lei. Então ela fez um teatro, caminhou um dia, São José, caminhou um dia de volta para Nazaré para depois voltar lá para pegar Jesus Cristo, reencontrar Jesus Cristo, já sabia que ele estava lá, tá? Só que não é isso que o texto diz. E sabe o que acontece? E ele criticou o texto, né? Eu não sei se vocês viram isso aí na live, tá, gente? Eu não sei quem escreveu isso aí no texto aí, né? Só faltou chamar São Lucas de ajumentado da cabeça. Só faltou isso daí. Sério. São Lucas, para quem não sabe, tá? Se o vidente de Anguera não sabe, São Lucas, o que ele escreveu da parte de Nossa Senhora, ele recebeu de Nossa Senhora. Ele entrevistou Nossa Senhora, ele esteve com Nossa Senhora, né? Isso é a tradição que o Pedro Regis jogou no lixo, nos fornece e nos conta. Né? Tanto que só São Lucas... O próprio Lucas fala que no início do Evangelho que ele escreveu com base nos testemunhos oculares. E quem foi a testemunha ocular que forneceu desse evento para ele? São José já estava morto, né? Tava, assim, não sei morto, não se estava morto, hein? Não sei. Pior que segundo a revelação de Anguera, ele estava vivo ainda, né? Quando São Lucas escreveu, né? Mas e a tradição nos conta que porque São Lucas é o único evangelista, viu, Carlos e o Robson, vocês sabem disso, é o único evangelista que mostra detalhes, né, do nascimento de Cristo, a questão da visita de Nossa Senhora Isabel, porque ele esteve diretamente com Nossa Senhora, entrevistando Nossa Senhora, né? Foi um trabalho jornalístico, gente, Lucas, um trabalho jornalístico. Então, o que está escrito aqui, vidente de Anguera, foi o que Nossa Senhora falou para ele. Tá? Então, tem coisa errada, ou com a Nossa Senhora que estava com São Lucas, ou com essa coisa que está aparecendo para ele aí. Um dos dois está errado. Não pode ser a mesma pessoa. Pois é, né? Então, Cris, e aí vem um detalhe muito importante, muito bem colocado por você. São Lucas, ele ouviu de Nossa Senhora os relatos. E aí ele disse, eu creio que essa semana também, acho que já repetiu mais algumas vezes, já tinha falado e repetiu essa semana novamente. Quando da questão da morte de Nossa Senhora, né, onde Nossa Senhora adormeceu, como que adormeceu e foi ressuscitada, para que com o seu corpo glorioso, corpo e alma, ser elevado ao céu, ele disse que não se pode acreditar na doutrina de São João Damasceno. Em primeiro lugar, ele fica falando que é uma visão. Será que ele tem uma visão? Não. Veja bem, a igreja ela não vive de visão.
A igreja, ela não nasceu de uma visão, né? Então, ele fala, ele disse, não podemos, não temos nenhuma prova que São João Damasceno escreveu isso, que ele viu, que ele não viu, etc. Em primeiro lugar, né, quem é a fiadora do Evangelho, da Bíblia? É a igreja. A Bíblia foi escrita, a igreja já existia. A Bíblia começou a ser escrita 50 anos depois. E, da mesma forma que São Lucas, né, que você citou, né, que ele, como quem entrevistou Nossa Senhora, os apóstolos é quem transmitiu verbalmente, oralmente, tudo que eles ouviram de Nosso Senhor para os seus discípulos. E isso chegou até por volta do século VII, a São João Damasceno, que elaborou toda a doutrina. Ou seja, ele foi quem foi também, podemos dizer, inspirado por Deus, para poder, Nossa Senhora foi assunto ao seu em corpo e alma, só que ela teve que morrer. Então, foi ele que explicitou com base na tradição, ou seja, na tradição transmitida pelos próprios apóstolos. Ou seja, se nós não cremos na tradição, né, nós não podemos crer também no Evangelho, porque o Evangelho nasceu justamente da igreja, não a igreja nasceu do Evangelho. Exatamente, mas ele já jogou a tradição no lixo já faz tempo, viu, Muito Carlos? Para ele já deixou bem, isso ele deixa bem claro, né? Tem coisas ali do vidente ali que ele como se diz, ele é sincero, né? Ele deixa bem claro, ele não acredita na santa tradição de jeito nenhum. Ele já falou, ele acredita na tal da santa revelação que ele está. O que vem de tradição... Pouco, ele vai começar a dizer também que o Evangelho, né, mas será, né, colocar dúvida e não acreditar também na própria narração do Evangelho. Carlos, eu sinto muito, mas isso aí ele já colocou, ele já falou, ele já falou, aquilo que está escrito lá nos Evangelhos foi escrito 30, 40 anos depois. Então, se você for ver lá, tem até Evangelho que um é diferente do outro. Por quê? Porque foi escrito décadas depois, então, às vezes, quem escreveu não lembrava direito, aí pode ter esquecido de alguma coisa, escrito diferente do que aconteceu. Colocou em xeque. Ele está negando a assistência prometida por Nosso Senhor que o Espírito Santo daria, né? Ele enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo, até hoje, né, é quem inspira, é quem... não sei se podemos dizer mantém, mas quem inspira o papado, o Papa, né? Ou seja, o magistério da igreja, a continuar ensinando o Evangelho. Ele está negando tudo isso. Então, quer dizer, é uma igreja só de homens, né? Não tem assistência nenhuma divina, né? Não, mas Pode falar, Felipe, desculpa. Não, é que... Pô, se você for colocar em dúvida o que está escrito na Bíblia, vai ter que colocar em dúvida a própria igreja, porque quem garante para a gente que a Bíblia é a verdade é a igreja. É a igreja. Exato. É a igreja. Ora, se o vidente fala que o que está escrito no relato de São Lucas sobre a perda de Jesus no templo, ele fala que não foi daquele jeito, não foi uma perda. Lá diz que foi uma perda. Ele fala que não foi daquele jeito, cara, quer dizer, então todo o cristianismo acreditou errado? São Lucas errou? A igreja acreditou errado? Porque, gente, a igreja lê e entende bem o que está escrito. É uma perda. Tanto é que São João Paulo II, na carta apostólica Rosário Virgem de Maria, sobre o Santo Rosário, olha como é que ele vai chamar esse episódio aqui, ó. No número 14. Não, número 10. Desde então, seu olhar, está falando do olhar de Maria, né? Cheio sempre de reverente estupor, não se separará mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda do templo. Filho, por que não fizeste isso? Então, Lucas 2,48. Perda, São João Paulo II entendeu como perda aquilo lá. Será que ele entendeu errado? Ele era jumentado a cabeça, São João Paulo II? Não era o filhinho de Nossa Senhora, no João Paulo II? São João Paulo II, tá, gente? Na primeira fase das aparições de Anguera, João Paulo II era exaltado, né, como filho predileto. Então, quer dizer, não é mais, então, né? Ele falou esses dias, falando sobre a morte de Maria. Quem fala, e ele
ele fala assim com ferocidade, ele fala com raiva. Dá para ver que é algo espiritual mesmo, que ele é inspirado por alguma coisa que vem do além. Ele falou, ó, qualquer um que falar que Maria morreu, não é católico. Pode ser até um santo, qualquer santo. Se falou que Maria morreu, perdeu a santidade. Aí, São João Paulo II está no inferno. Não era católico. Pois é. São João Damasceno não era católico. Não era. Vários santos não eram católicos, porque tem vários santos que acreditaram que Maria morreu. Só a título de curiosidade, tá, gente? Que eu falei do mistério do Santo Terço, né? O quinto mistério, né? Dos mistérios gozosos, o quinto mistério, né? Que é a perda e o encontro do menino Jesus no templo, né? Discutindo com os doutores da lei, tá? Então, ele mudou isso daqui, ele mudou o terço, gente. É brincadeira isso. Mas vamos pro texto aqui, e depois que eu vou primeiro ler o texto aqui de São Lucas, e depois eu vou passar o texto que a Thalita Kondo nos enviou, né? Que é magnífico o texto, tá? E ali é de uma aparição reconhecida pela igreja, tá? E aí a gente vai ver que o que está aparecendo lá em Anguera não pode ser Maria de jeito nenhum, tá? Então, o texto aqui, o Robson, Carlos e Felipe, é Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52, né? Os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lembrando, 3 festas que o Felipe falou, que eles tinham que subir a Jerusalém. Tendo ele atingido 12 anos, olha que interessante, Robson, que é bem o que você frisou. Ele está frisando aqui no texto que Jesus Cristo tinha atingido 12 anos, dá a entender que estava passando por um processo de maior idade, né? Ó, tendo ele atingido 12 anos, está dando um ênfase nisso, né? Ó, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, porque era necessário que todos subissem a Jerusalém na festa da Páscoa. Acabando os dias da festa, quando voltavam, eles já estavam voltando, tá, gente? Ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Então, aqui, quem contou isso aqui, o vidente de Anguera? Foi São Lucas que escreveu. E quem contou a São Lucas foi a própria Virgem Maria, tá? Então, foi a própria Virgem Maria que falou, eu fui embora e não percebi que Jesus estava com a gente. Aí falou assim, ó, aí preste atenção no porquê eu falei da comitiva. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, tá? Porque era normal, os adultos vão num canto, as crianças nos outros, né? Andaram o caminho de um dia. Eles andaram um dia, gente. E o buscaram entre os parentes e conhecidos. Eles andaram um dia, aí com certeza pararam, né, para fazer aquela janta, tá? E falaram assim, cadê Jesus? Vamos ver lá se está entre os parentes, né? Então, aí perceberam que não estava. Aí diz assim, ó, mas não encontrando, aí tacaram o pé de volta para Jerusalém, né? À procura dele, ou seja, a gente só procura aquilo que a gente perdeu, né? Isso é a realidade. Eu vou procurar alguém que eu já sei onde está? Vou procurar uma coisa que eu sei onde está? Não. Gente, 3 dias depois, 3 dias, foi um dia que eles caminharam de volta a Nazaré, mais um dia que eles tiveram que voltar a Jerusalém, e aqui eles passaram mais um dia em Jerusalém procurando Jesus. Tá? 3 dias depois, o acharam no templo. Aqui está falando que achou, viu? Não foi reencontro, não. Não teve esse reencontro de alguém que você perdeu. Não, de alguém que você está combinando, que você combinou, né? Ó, fica aí, daqui a pouco eu volto buscar você. Não. Eles reencontraram lá, achando Jesus Cristo. E ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que ouviram estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles viram, ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse-lhe, né? Meu filho, que nos fizestes? Olha que interessante isso aqui, ó. Que aqui na Ave Maria tem uma interrogação, uma exclamação na pergunta, né? Para ver como. O engraçado é que desde do colo ele já era sábio, já fazia milagres, já era tudo, já ensinava. E todo mundo aí ficou espantado que todo mundo ficou espantado que ele estava ensinando aí. Exatamente. Aí diz aqui, ó. Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura. Cheio do quê? De aflição.
Oh, se ela já soubesse que ele ia ficar lá, não ia estar aflita, né? Então, aqui. Respondeu-lhes ele, por que me procurais? Né? Me procuráveis, né? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam ainda. Olha, presta atenção, gente. Eles não compreenderam o que lhe dissera. Por quê? Porque Maria e José, por mais José é o homem mais justo, acho que teve na Bíblia Sagrada, né? Maria, a mulher mais santa que existiu, eles eram limitados com as limitações humanas. Eles não compreenderam ali, naquele momento que Jesus... Claro que depois, com certeza, ela compreendeu, mas naquele momento ela estava aflita, nem compreendeu, né? Em seguida, desceu eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração, e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, como o Robson falou. O texto aqui, gente, não tem... Angueriano, tem Angueriano aí? Não tem como você seguir esse texto e seguir a aparição de Anguera ao mesmo tempo. Não tem. Ou é o evangelho de Anguera, ou é o evangelho de Jesus Cristo, gente. Não tem como seguir, tá? Ou você escolhe um ou escolhe o outro. Pode falar aí. E lá, ele esses dias, ele comentando sobre a anunciação do anjo a Maria, né? Ele novamente dizendo que, literalmente, ele falando que o autor lá, São Lucas, errou no texto. Quando diz lá, né, o anjo faz a anunciação, o texto diz que Maria ela ficou agitada, aflita, né? Acho que é Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 1, 29, né? A tradução que eu peguei aqui fala, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. No grego aqui, no Codex, né? Tá incomodado, agitado, né? E ele falando que isso aí, ela não ficou desse jeito, não. Essa palavra está errada. Maria nunca ficaria aflita, agitada com a anunciação do anjo. Ela ficou assim, como que fala? Ele usou uma outra palavra para aliviar. Tipo assim, para dizer que para ela foi algo normal, para ela foi algo que ela tirou de letra, foi algo rotineiro, vamos dizer assim, né? E se fosse algo tão normal como ele está dizendo, né? Nossa Senhora não teria perguntado, mas como se dará isso se eu não conheço nenhum varão, né? Exatamente. Você vê que é aquilo que o Cris comentou no início, né? Ele nunca teve ninguém que o contestasse. Não tinha os meios de comunicações com um acesso fácil que trouxe a internet para a gente poder acompanhar as coisas e interagir e contestar e mostrar fontes verdadeiras, né? Então, ele não tinha isso, ele publicava livros, fazia lá as missões dele e ninguém dizia nada, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que a maioria dessas pessoas são pessoas humildes, assim como nós vemos nessas grandes templos evangélicos, né, onde os pastores são bilionários, não são nem milionários, são bilionários, arrecadando dinheiro de pessoas simples, né, dizendo que dando vai receber, etc. É a teologia da prosperidade, né? Então, como ele não tinha, essas pessoas são pessoas simples, a maioria que acompanha pela internet, e que não vão pesquisar a fundo, nem tem tempo para isso, às vezes nem tem capacidade, um mínimo intelectual para poder fazer isso, vai engolindo. Mas agora ele tem um problema, que ele está sendo negligente, vamos dizer assim, né? Onde ele ele continua achando que ele pode falar o que ele quiser e que não vai ter quem o conteste. Agora, muito pelo contrário. Então, ele precisa realmente rever algumas coisas, porque vai chegar num ponto onde ele não vai ter outro jeito senão declarar que não é mais católico e fundar uma nova igreja. Já está nisso, hein? Já está nisso. E o Robson... Talvez ele não tenha coragem, né? E o Robson, é que ele enfeitou tanto a história de Maria e o que estava em torno dela, ele enfeitou tanto a história de São José, e agora ele não consegue sair disso, como o Carlos falou, né? E ele fala umas coisas que não pode nunca proceder.
por exemplo, que Santa Ana e São Joaquim já sabia que Maria ia ser a mãe do Messias. Não pode proceder isso nunca, gente. E ele é orgulhoso, e ele tem aquele orgulho dele falar sempre que ele não arreda o pé, não volta atrás em nada, em nenhum ponto, em nada, nunca. Exatamente. Tudo que ele fala é baseado num orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa, por mais que seja confrontado e comprovado que ele está dizendo heresias, contradizendo a doutrina católica, o orgulho não deixa ele voltar atrás. E assim muitos também que o seguem estão nessa mesma toada. E aquela questão, isso não pode proceder, porque na vida de um santo, você passa por esse tipo de provação, de Deus colocar à sua frente uma missão e você perceber que aquilo vem de Deus, né? E foi assim, por exemplo, com Maria. Maria não sabia, ela não sabia jamais que ia ser mãe do Messias, gente. A Santa Ana também. Cara, pode falar. O anjo, ele apareceu para Nossa Senhora e ele anunciou: eis que conceberás, darás um filho. E falou que ele anunciou que ela seria o Messias. Ora, se Santa Ana e São Joaquim já soubessem disso, Maria já saberia, porque você acha que eles não iam contar? Se Maria já soubesse, qual a necessidade do anjo falar isso para ela? Anunciar. Anunciar que ele ia ser mãe do Messias. E agora é interessante que no caso de São José, os pais de São José sabiam, mas não falaram nada, né? Então, quer dizer, a mesma história, né? Os pais sabem, mas os filhos não foram comunicados. Isso foi ridículo. Ele falou que os pais de São José sabiam tudo que iria acontecer com São José, mas não contaram para o filho. Deixaram São José achar que Maria estava, né? Por pouco, Maria não foi apedrejada, né? Por muito pouco. E é o mesmo caso da Anunciação, que o Filipe explanou muito bem. Se os pais, Santa Ana e São Joaquim, sabiam que ela foi predestinada a ser a mãe do Messias, como é que eles iam contar para ela, né? Era só esperar a barriguinha crescer, pronto, já estava sabendo, né? Exatamente. Pessoalzinho, pode comentar aí, viu, no chat. Aí a gente não vai conseguir ler todos os comentários, não, mas pode comentar, interagir entre vocês aí também no chat, tá? E vai compartilhando a live. Principalmente o Silvão. Silvio, se quiser comentar aí no chat aí, pode comentar. Vou até deixar o link aí, ó. A Kelly, se estiver aí, pode comentar aí também. Doutora Solange. Salva a Anguera aí pra gente, por favor, gente, entendeu? Então, assim, gente, não tinha a mínima possibilidade. Por exemplo, Zacarias, né, o pai de João Batista, ele não sabia jamais que ele ia ser o pai de João Batista, o Elias que deveria vir, entendeu? Por quê? Porque sempre Deus escolhe, sim, a pessoa certa, mas essa pessoa ela tem o livre-arbítrio e Deus coloca como provação na vida da pessoa, entendeu? Né? Então, você sempre... São José teve que ter uma revelação através de um sonho para ele saber que Maria realmente foi concebida pelo Espírito Santo. Entendeu? Foi através de um sonho que ele senão ele tinha deixado Maria. E ele não ia fazer nada de errado também, gente. Né? Se você pensar pelo lado, não ia fazer nada de errado. Imagina, minha mulher parece grávida aí, eu não estou nem sabendo. Né? Entendeu? Agora, como eu estou falando, gente, o que está aparecendo, se está aparecendo alguma coisa em Anguera, não pode ser jamais Maria. Porque ou essa aparição reconhecida pela igreja é Maria, ou a de Anguera é Maria. As duas não podem ser. Tá? Olha o canal Rainha. Olha, a conversa de vocês, gente, é só ler as profecias. Ai, mas de novo, gente, eu vou ler quantas vezes as profecias de Anguera? Cara, gente, não, as profecias de Anguera é tudo tipo, a cruz será pesada sobre tal lugar, a mão de Deus vai pesar, sofra aquilo que vem para volta. Gente, profecia dessa, qualquer desgraça a gente consegue encaixar nesse tipo de profecia. Isso não é profecia, não, gente. A mãe de Ná acertava mais que Anguera. Gente, não, profecia tem que ser como os sermões escatológicos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele falou onde ia acontecer na Judéia, quando ia acontecer naquela geração, e o que ia acontecer, destruição do templo. E tudo aconteceu. Aí é a profecia. Onde, quando e o que vai acontecer. Se tiver tudo isso e acontecer do jeito que foi profetizado, aí é profecia. Tem uma profecia de Anguera que foi desse jeito? Que diz onde, quando e o que iria acontecer e tudo aconteceu? De maneira clara? Não tem.
Se tivesse uma que dissesse, pelo menos, o fato que vai acontecer, mas nem o fato que vai acontecer tem. Nem o fato se fala. Nem o fato se fala. Como é que é a profecia? E eu até comentei com o Cris que eu li uma notícia que o Japão, isso na semana passada, o Japão tinha alertado sobre um terremoto. Aí eu li depois, acho que 1 ou 2 dias depois a notícia, mais pesquisando sobre a questão do terremoto do Japão, foi um terremoto de 7 graus, ou seja, na escala Richter, que é alto. Então, ele fez um alerta que poderia ter tsunami. Porque o terremoto, o Japão tirou de letra, porque ele está preparado para terremoto. Né? Então, se fosse aí eu comentei com o Cris, vamos ver se ele vai aparecer com alguma profecia. Aí o Cris falou, bom, vamos ver também se não é nem requentada, né? Aí ele não falou nada. E aí ele veio com um terremoto que teve na Rússia, mostrando um vídeo de 2005, que também os cientistas já explicaram, que pode ser que realmente haja uma fenda lá de 60 quilômetros, que possa ser que haja uma divisão. Só que aí, evidentemente, não é Nossa Senhora, não são meros cientistas, mas eles explicam. Por quê? Por causa das questões da placa. Aquela região são sensivelmente afetadas pelas placas tectônicas. Então, não vai ser nada anormal se isso vier a acontecer. Né? É uma previsão científica. Né? Então, quer dizer, não há profecia, gente, em Anguera. Você tem que dizer o que vai acontecer. Quando se fala de terremoto, uma região que está em cima de 2 placas tectônicas, precisa Nossa Senhora vir do céu para falar que vai ter terremoto ali. De jeito. Se está em cima de 2 placas tectônicas, direto é terremoto. No caso do Japão é pior. O Japão é o lugar mais azarado para terremoto, porque é um país do tamanho do sul do Brasil, né? E está em cima não de 2, mas de 3 placas. São 3. Exato. O cientista até comentou, se fosse no Brasil, o Brasil estaria arrasado, porque nós não temos preparação nenhuma para enfrentar um terremoto dessa magnitude. Não, a escala Richter vai até 9. 7 já é quase o máximo. Tá doido. Eu quero ver agora profetizar um terremoto num lugar que não está em cima de 2 ou mais placas tectônicas. Mas aí ele deixa para falar que vai acontecer só daqui 2000 anos, cara. Ele vai falar, ele já falou que vai ter vulcão na Bahia. Vulcão na Bahia. Putz. Vulcão na Bahia. Só a rede missionária da igreja, a gente não está muito preocupado com o Ibope, se ele está tendo Ibope, não está. A gente está preocupado aqui em divulgar as heresias disso daí, sabe? Quem acolher, acolhe, entendeu? Realmente, quanto a isso, que ele tenha um canal com 1 milhão de inscritos, eu realmente não tenho essa preocupação. Só as pessoas que a gente atinge aqui, né, e que conseguem se libertar, para a gente já é satisfatório, entendeu? Ali vai crescer de qualquer jeito, não adianta, é canal de conspiração. Tá? Agora, voltando aqui à questão, essa aqui é a Nossa Senhora das Lágrimas, tá, gente? Que apareceu para a irmã Amália, né? E que foi reconhecido em 1930 em Campinas, e foi reconhecido pelo então bispo, né? Francisco de Campo Barreto, ou seja, uma aparição fiel, uma aparição real, e que realmente a igreja aprovou. Se essa aparição é verdadeira, de Anguera não pode ser, tá, gente? Porque, presta atenção, o mesmo evento, olha o que Nossa Senhora narrou à irmã Amália. Amados filhos, procurai compreender esta minha imensa dor. Quando perdi meu adorável filho por 3 dias. Perdi. Por isso que eu estou falando. Se o que apareceu ali para a irmã Amália é Nossa Senhora e foi reconhecido pela igreja, lá em Anguera não é. Não pode ser a mesma Nossa Senhora, tá? Não pode. Sabia que meu filho era o Messias prometido. Que contas daria então a Deus do tesouro que me tinha sido entregue? Ou seja, a Nossa Senhora está ali falando que, por saber que era o Messias, ela perdeu o Messias, o que ela ia falar para Deus? Entendeu? Ô, Cris, e esse vídeo que eu fiz o corte e mostrei aqui hoje, ele disse nesse vídeo, né? É uma live bem antiga. Ele falou que não pode uma revelação de Nossa Senhora contrariar a outra revelação de Nossa Senhora. Quando isso acontece, uma das duas é falsa. Então, quando você tem uma revelação aprovada contrariando a revelação de Anguera que não é aprovada, qual das delas que é falsa?
Pois é. Ô, Robson, quer dizer que uma que contradiz as duas. Se uma contradiz a outra, as duas são falsas, é isso? Não, ele falou assim: se Nossa Senhora está aparecendo aqui e ela apareceu ali, tem que estar igual à revelação. Se está diferente uma da outra, uma das duas é falsa. Tá bom. Já sabe o que é, né? É o óbvio, né? Então, mas aí então Nossa Senhora das Lágrimas escolhe o quê? Nossa Senhora das Lágrimas ou Anguera? Porque o Cristo está mostrando aí que, né? Nossa Senhora das Lágrimas foi reconhecida pelo Nossa Senhora das Lágrimas. Desculpa, Cris, pode continuar. Não, é que Nossa Senhora das Lágrimas foi reconhecido, passou por todo o processo, por todo o crivo da igreja, e outra, bate exatamente com o que São Lucas escreveu no Evangelho. Exato. Só isso, mais nada. Não, e depois, Cris, Robson e Felipe, vejam, né, a beleza do texto. Né? Compare Angueriano, pega lá as mensagens de Anguera e chequem. Esquece até a parte de doutrina. Olha só a beleza do texto, mostrando a humildade de Nossa Senhora. Né? Até servindo o diabo. Exato. Nós temos que entender, né, que a Nossa Senhora ela compreendia, né, o que ela tinha, a graça que ela tinha recebido. Isso ela compreendeu. Você vê que ela disse: eu perdi o tesouro confiado a mim. Né? Então, se fosse como ele fala lá, não só eu não estou nem aí, né? Ele é o Filho de Deus mesmo, ele que se encontra para lá, não. Você vê a humildade, né, de Nossa Senhora. A beleza do texto por si já mostra que isso aqui é verdadeiro. E Anguera, os textos de Anguera é falso, não tem como ser. Olha a profundidade disso daqui, Carlos. Olha, Sim. Tanta dor e tanta agonia, e sem esperança de encontrá-lo. Quando o achei no templo, no meio dos doutores, eu lhe disse que me havia deixado 3 dias em aflição. Eis o que me respondeu: eu vim ao mundo para cuidar dos interesses do meu Pai, que está no céu. A essa resposta do meigo Jesus, emudeci e compreendi que, sendo o Redentor do gênero humano, assim devia proceder, fazendo sua mãe, desde daquele instante, tomar parte na sua missão redentora, sofrendo pela redenção do gênero humano. Deixa eu só passar para cima aqui. Vai. Almas que sofreis, aprendei nesta minha dor a submeter-vos à vontade de Deus, que muitas vezes os fere para proveito de um de vossos entes queridos. Jesus me deixou por 3 dias em tanta angústia, para o proveito vosso. Aprendei comigo a sofrer e a preferir a vontade de Deus à vossa. Mãe que chorais, ao verdes os vossos filhos generosos ouvirem o chamamento divino. Aprendei comigo a sacrificar o vosso amor natural. Então, acho que ela estava falando dos filhos que queriam seguir a carreira o seminário, acho, né? Se eu não estou enganado aqui. Se vossos filhos forem chamados para trabalhar na vinha do Senhor, não abafeis tão nobre aspiração como é a vocação religiosa. Mães e pais dedicados, ainda que vosso coração sangre de dor, deixa-os partir. Deixai-os corresponder aos desígnios de Deus, que usa com eles de tanta predileção. O texto é grande, tá, gente? Pais que sofreis, ofertai a Deus a dor da separação, para que vossos filhos, que foram chamados, possam ser, na realidade, bons filhos daquele que os chamou. Lembrai-vos que vossos filhos a Deus pertencem e não a vós. Deveis criá-los para servir e amar a Deus neste mundo, e um dia no céu os louvarem por toda a eternidade. Pobres aqueles que querem prender os seus filhos, abafando-lhes a vocação. Os pais que assim procedem podem levar seus filhos à perdição. Cara, que texto magnífico, né? Magnífico. Que texto. Isso sim é uma profundidade, revelação, né, Carlos? Uma profundidade espiritual que não tem Anguera, né?
Não tem Anguera. E aí, a gente, outro detalhe também que não tem Anguera, é que Nossa Senhora, ela se coloca na primeira pessoa. Lá ele fica falando, ao mesmo tempo que é uma aparição de Nossa Senhora, ela fala é como se fosse Jesus falando, não é ela, ela vindo em missão, numa missão, num amando de Deus, né? Aí não, aqui a gente vê Nossa Senhora, ela falando dela, do sofrimento dela, e nos ensinando, né? Uma coisa magnífica, profundo, realmente magnífico.